Com a mesa de áudio de Diego Saviato, estamos chegando com o nosso Eldorado Comportamento, falando sobre uma palestra que acontece hoje à noite na Fundação Logosófica aqui em Criciúma. Estão conosco, o palestrante é o João Marcos Castro Soares. A princípio ele estaria conosco aqui no programa, mas em virtude dos horários, mas estão conosco aqui para divulgar a palestra. O Manuel Duarte Ferreira, tudo bem, Manuel? Pode puxar o microfone aqui. Tudo ótimo, a alegria estar aqui com você, Silmar, Diego, com os ouvintes da Rádio Eldorado, uma grande alegria estar retornando aqui. Alegria nossa. E também está conosco aqui o Gelson da Maia Pavão. Tudo bem, Gelson? Tudo bem, Silmar. Pode puxar o microfone mais perto aí para você. Grato aí pela oportunidade, né? Sempre abrindo espaço aí para a Fundação Logosófica. E agradecer por esse espaço aí que a gente possa divulgar essa ciência, né? Perfeito. Aliás, nós já falamos várias vezes, eu sempre faço questão de trazer de volta pelo ineditismo, pela novidade, porque a logosofia ainda se conhece muito pouco. Né? E o conhecimento da logosofia é um conhecimento bastante interessante, porque ele é voltado ao autoconhecimento, na verdade. Né? Ele parte da premissa, digamos assim, socrática de conhece-te a ti mesmo. Perfeito, perfeito. Né? Mais ou menos por aí, né? Sim, a gente observa a decadência da civilização ocidental e mesmo oriental nos dias de hoje, né? E o autor da logosofia, o Carlos Bernardo González Pecotti, que criou essa ciência a partir de 1930 na Argentina, ele responde que a origem disso está na falta de conhecimento de si mesmo, o que leva a não conhecer também o semelhante, não se aproximar do semelhante, a não se aproximar de Deus, acontece um afastamento até de Deus, né? E quando existe o afastamento entre os semelhantes, isso traz conflitos, né? Traz guerras, né? Quando falta o respeito, por exemplo, o fator essencial da paz é o respeito, né? Então, quando um país não cumpre um contrato com o outro, ou um ser humano não cumpre aquilo que combinou com o outro, né? Isso traz conflitos, né? Então, a logosofia vem nos mostrar que a reação do outro começa na gente mesmo. Então, se eu me conheço e eu tenho um pensamento de beligerância na mente, eu tenho que tirá-lo da minha mente, eu tenho que dominá-lo para que eu não tire o outro, tirar o pior que o outro tem, né, o meu semelhante tem, né, e sim o melhor que ele tem. Né? Agora, essa questão filosófica, vamos lá, a gente tem as filosofias, como no caso do budismo, que ele é tanto uma religião quanto também uma filosofia, e várias outras filosofias orientais, o shintoísmo, o hinduísmo. Nós temos muito contato, por exemplo, as religiões que nasceram no Oriente Médio, né, que além do judaísmo, o islamismo, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, para pôr na ordem cronológica. E todos partem de uma mesma premissa, que é montar uma série de regras de convivência. Perfeito. Entre os homens e dos homens com a divindade, com a sua divindade. E aí, quando você fala em autoconhecimento, e você dizia, Manuel, sobre essa questão de eu tenho que me conhecer para que eu tenha melhores relações, eu tenho que gostar de mim para que eu goste dos outros. Com certeza. E tem ali a questão do seguinte, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Perfeitamente. Que, aliás, diga-se de passagem, só esse mandamento bastaria, os outros todos ficam obsoletos. Com né? certeza. Porque se eu amar a vocês como eu amo a mim mesmo... Fica tudo mais fácil. Né? Tá tranquila a coisa? Vamos nos elevar como ser humano. Vamos deixar o reino animal e nos transferir para o reino humano. Exatamente, porque aí você já elimina todo o resto, tá tudo contido aqui, né? E aí eu fico imaginando, quando essa questão do autoconhecimento e do amor próprio, quem não ama a si próprio não consegue amar aos outros, não consegue compreender, ele não consegue conceber o amor. E aí está mais ou menos contido nisso. Poxa, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, Deus, aí cada um chama Deus como quiser, como Criador, a força universal. A gente está dentro de Deus como o peixe está dentro d'água. Matou. Está resolvido o assunto. E aí, se eu tratar os outros peixinhos tudo bem, fica tudo certo nessa água maravilhosa aí, né? Com certeza. A palestra, mas aí evidentemente que quando a gente fala de coisas assim fica tudo muito vago, muito generalizado, né? Mas evidentemente que a logosofia vai estudando pormenores também. A palestra de hoje, por exemplo, qual é o tema que ela traz?
Então, Silmar, o palestrante João, ele é docente lá da sede de Florianópolis, né? Então, ele é engenheiro, né? Então, logosofia, né? Tem engenheiro, tem médico, tem, enfim, todas as modalidades possíveis, né? Uhum. E ele vai tratar de um tema que a gente estuda muito em logosofia, né? E que está muito em voga hoje nos dias atuais, como o Ferreira estava trazendo, né? A gente observa, às vezes tem aquele ditado, assim, os mais antigos, naquela minha época não era bem assim, né? Então vai se trazendo várias chavões, várias questões, dizendo que parece que a humanidade está indo para um rumo que a sensibilidade de todos, né? Se for observar, identifica como algo que não é certo, né? Sim. Porém, eu vejo que entre identificar, né, e ter os recursos para atuar, eu vejo que é aí que é a grande questão, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso ter um conhecimento muito grande, vamos dizer, hoje não é a minha área, mas eu posso ter um conhecimento muito grande de medicina. Me coloquem numa área de cirurgia sem aparelhos, sem instrumentos. O que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Então, um desses conhecimentos é essas defesas mentais, que passa aí por uma série de conceitos, né? E por uma série de ferramentas, eu digo assim, né? Porque eu posso ter conhecimento, eu posso ler, até vou aproveitar para dar um livro de presente, Silmar, aqui. Opa, que meu, legal. do Ferreira, chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano. Aí esse livro está disponível para download gratuito no site da Fundação Logosófica, que é logosofia.org.br. Né? Além desse livro, tem vários outros livros disponíveis para download. Gratuitos, tá? Todos gratuitos. Tudo é gratuito. Tudo gratuito. Todos os livros do Logosofia estão disponíveis lá, em versão digital, para baixar gratuitamente. E esse livro, chamado Deficiências e Propensões, ele traz ali 44 deficiências, né? E 44 virtudes, ou antideficiências, né? Quer dizer, é o veneno e o antídoto. Exato. Na mesma... Isso. Mas mesmo assim, é aquele conhecimento que eu posso ler todo o livro, posso me instruir, entender. Como o estudante de medicina foi lá, fez anatomia, entendeu a parte do corpo humano, entendeu como é que as células funcionam, mas só que agora vamos colocar a mão na massa, vamos fazer. E aí? Cadê as ferramentas? Certo. Né? Como é que eu passo o bisturi? Né? Como é que eu observo? O que eu tenho que fazer com todo esse conhecimento? É aí que existe a escola, a Fundação Logosófica, né? Porque eu observo que, assim, eu tenho que me capacitar na forma de realizar. Eu estava esses dias escutando uma entrevista, né? E um estudante de logosofia, ele fez um movimento muito interessante, assim, né? Ele manifestou, a logosofia, muito além do que se falar, né? A logosofia é se fazer. Então, a grande questão da logosofia está na mudança, né? Está no fazer, né? E não coisas complexas e absurdas, né? Não, muito pelo contrário, fazer coisas simples, né? No meu dia a dia, na convivência com meu filho, com a minha esposa, com meu amigo, nessa relação do menos para o mais. Né? Não adianta eu querer entender assim, grandes coisas se eu não faço as coisas que estão do meu ladinho, né? Você fala aí Vamos entrar aqui numa questão que eu já falei outras vezes, inclusive trouxe aqui o texto do Isaac Asimov, que Isaac Asimov criou alguns conceitos muito interessantes da robótica, né, em seus livros de ficção, que hoje já não são mais tão ficção assim, né? Ele cria a concepção da inteligência artificial, das 3 leis da robótica, né, que são, acima de tudo, respeitar o ser humano as máquinas não podem em nenhum momento sobrepujar a importância do ser humano e tudo mais. E ele falava sobre as competências, né, e os tipos diferentes de inteligência. Ele dizia o seguinte, que o mecânico dele, ele tirava 160 em testes de QI. Mas ele era um cara que tirava 160, ele era um acadêmico que tirava 160 num teste feito por acadêmicos para medir conhecimento acadêmico. Perfeito.
né? É a história de qual vai ser a pontuação do teste do elefante em subir em árvore. Né? E aí ele dizia o seguinte, que o mecânico dele, em termos de, talvez fosse fazer um teste de QI, mal e mal chegasse a 80, 90, mas só de ouvir o barulho do motor do carro dele, o cara já sabia qual era o problema do carro. E aí ele perguntava, ele não é muito mais competente que eu, e conta uma história de que o mecânico faz uma pegadinha com ele, o famoso pega-ratão, né? Fez uma pergunta e ele não acertou, e o mecânico dá gargalhadas e aí ele tenta... você fez isso com muita gente? Vários, o dia todo. Muitos caíram, alguns, mas o senhor eu tinha certeza que ia cair nessa história. Ele, por quê? Não, porque o senhor é doutor, o senhor é muito estudado, não é esperto. Né? Então aí vem aquilo que você fala, de repente você se prende às grandes questões da humanidade e as coisas corriqueiras do dia a dia você não sabe lidar. Sim. Aliás, é comum isso acontecer. Sim, né? veja o que acontece, por exemplo, que a gente acaba brigando com as pessoas que estão mais perto da gente, com as pessoas que a gente mais ama, né? Normalmente a gente não briga com quem está longe, briga com quem está perto, né? Uhum. Então, essa situação, essa palestra de hoje sobre as defesas mentais, elas fazem com que eu resolva na minha mente um pensamento de antagonismo com alguém, né? Antes de eu externar numa palavra ou numa ação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu já estudo logosofia há alguns anos e eu estava em casa e estava vendo o escrutínio de uma eleição, dessas de presidente e tal. E então a filha... eu vou voltar um pouquinho antes. Eu estava primeiro na empresa, eu trabalho numa empresa que trabalha com fertilizantes e tinha lá um engenheiro agrônomo me perguntou o que era coeficiente, o que era a palavra FOB, Free On Board. A palavra FOB você vai tirar uma mercadoria... de onde está, né? Então você vai levar para tal lugar, você vende ela com preço FOB, por exemplo, vende preço posto aqui em Criciúma para entregar lá em Porto Alegre. Então o preço FOB é o preço posto aqui, depois vai ter o frete, né? Eu expliquei isso com toda a tranquilidade para ele, para o engenheiro. Apesar de internamente me vir um pensamento de dizer assim, poxa, o engenheiro não sabe o que significa essa palavra, mas eu não disse nada. Fui para casa, chegou em casa à noite e estava vendo no rádio, lá na televisão, o escrutínio e tal. E uma filha perguntou para mim, pai, o que é coeficiente eleitoral? Eu virei para ela e disse, como você não sabe o que é coeficiente eleitoral? Ela saiu para um lado chorando e eu saí para o outro decepcionado comigo mesmo. Aí eu fui refletir. Eu disse, puxa vida, tá aí, ó. Tá aí que eu tenho que evitar. Lá na empresa, eu sou aquele sujeito todo afetuoso e respeitoso com o meu profissional. Dentro mesmo da minha... louco pode dizer para ele como é? Sim, dou para pular no pescoço dele. E chego em casa, a pessoa que eu mais amo, mais próxima a mim, eu de certa forma agrido com palavra. Aí tive que ir lá no quarto pedir desculpa para ela, acabei me emocionando, ela também. Quando eu poderia ter evitado, né? Então isso foi no meu começo dos meus estudos. Depois eu comecei a perceber que eu tinha que evitar na minha mente, não depois de fazer a ação. Porque aliás na nossa mente, eu falei hoje de manhã aqui no editorial sobre o que é um dia bonito, que é o tempo bom e o tempo ruim. Sim. Né? Para alguns um dia de chuva é ótimo, mas ele concebe na cabeça dele que um dia de chuva é ótimo e isso vai ser ótimo. Sim. Então toda a nossa realidade ela é primeiro criada na nossa cabeça. Com certeza, no nosso cérebro. Sim. Depois do intervalo nós vamos continuar desatando esses nó, porque cada vez que a gente fala sobre logosofia, tem um ouvinte aqui que ouve e adora o papo sobre logosofia, mas ele diz assim, olha cara, eu fico tomando chá de erva cidreira uns 3 dias depois e lembrando do programa, então vamos dar um tempinho pro pessoal ir buscar a erva cidreira, começar a tomar e depois a gente continua o papo aqui, voltamos já. Conversando aqui sobre o evento que acontece hoje à noite. Onde é que vai acontecer o evento da Fundação Logosófica de Criciúma, a criação de defesas mentais para fazer frente às adversidades? Onde é que vai acontecer? Vai acontecer na SIC, Associação Comercial, né? Fica próximo ao Parque das Nações, acho que todos conhecem. Sim. E quem se interessar, ainda dá tempo, Silmar, de entrar lá no Simpla, com Y e com M, simpla.com.br/Logosofia Criciúma e fazer a inscrição gratuita. Caso não consiga fazer a inscrição, não tem problema. É só chegar na hora lá, às 20 horas, às 20 horas, é só chegar lá, se apresentar que não tem problema. Né? Perfeito. Tá bom? É gratuito também o acesso? Gratuito também. Aliás, a Fundação Logosófica não tem em nenhum momento a intenção de arrecadar qualquer coisa, né? Pelo menos em dinheiro. Né? Não, o objetivo é divulgar essa ciência mesmo, né?
Perfeito. É uma entidade sem fins lucrativos. Mas, por exemplo, todas as publicações como esse livro que vocês me deram, alguém tem que pagar isso. Só para entender, até porque, no mínimo, alguém deve estar se perguntando também, tá, mas e aí, quem é que imprime esses... De onde vem esse dinheiro, por exemplo? Para impressão de livros e panfletos e tudo mais. Dos próprios estudantes, né? Nós mesmos. Né? Perfeito. Nós mesmos que bancamos esse custo, né? Lá em Florianópolis, quando você está indo para o aeroporto, ali na Itacorubi, ali Saco dos Limões, aquela região, se você observar no lado esquerdo, tem lá uma construção muito grande lá, belíssima, que é a Fundação Logosófica. E lá tem uma escola também, um colégio, que a Fundação Logosófica também tem colégios, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Ah, tem também, né? Sim. E quando começou a Fundação Logosófica em Florianópolis, fez 40 anos agora, quando começou, eram estudantes, alguns estudantes, alugaram uma construção simples lá na Mauro Ramos, eu tive a oportunidade de conhecer, e hoje existe aquela construção gigantesca lá, muito bem concebida, assim, uma arquitetura muito bonita. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, o crescimento interno daquele conjunto de jovens estudantes se traduziu naquela magnífica obra externa, né? Então, o que a logosofia faz? A logosofia estrutura a nossa mente, estrutura o nosso interno para a gente crescer em todos os aspectos, não só no aspecto material, que também se manifesta no econômico, mas no aspecto familiar, no aspecto profissional, nas relações sociais, na relação espiritual, né? Então, existe um crescimento em todos os aspectos e que se traduz nesse crescimento também econômico. Por que não? Né? Então, em logosofia, esses livros, por exemplo, isso são doações dos próprios estudantes de logosofia. Quem pode faz alguma doação, quem não pode não faz. Mas, no fim, não existe royalty para ninguém, não existe nenhuma... Só paga a impressão. Sim, não, as pessoas sim, só pagam a impressão. Só exatamente. Paga a impressão. Por exemplo, este livro aqui ele custou para ser feito, se você quiser, R$10, vocês vão comprar R$10. Se você quiser ele fisicamente, é isso. Agora, se você quiser virtualmente, é de graça. Aí não tem, não custa nada. Não tem direito. Perfeito. Bom, o fato, né, tem até uma forma aqui de ajudar o Almir Fernandes, o nosso multi-Almir Fernandes, diz que em eventos na SIC, com acesso gratuito, poderão colaborar de forma voluntária com pacote de fraldas para o projeto Ação Solidária da Cruz Vermelha. Excelente. Olha, viu só? Está a caixa, inclusive, na entrada da SIC ali, ele mandou a foto aqui, né? Participe dos eventos da SIC e colabore, Ação Solidária, Doação Voluntária de Fraldas. Então, como o evento é gratuito, se você quiser agradecer o fato de estar tendo a oportunidade de ir a um belo evento como esse gratuitamente, leva um pacote de fralda e doe para a Cruz Vermelha, que vai distribuir isso para pessoas que precisam. Perfeito. Viu só como dá para fazer muito duas bom. coisas ótimas Excelente. ao mesmo tempo, né? Excelente. Está feito o convite. Agora, a criação de defesas mentais para fazer frente às adversidades. A gente já, de certa forma aqui, a gente já analisou essa questão do cuidado que nós temos que ter, porque nós geralmente somos mais duros com os nossos mais chegados, a quem nós mais amamos. Agora, não há pior juiz, né? E no livro Crime e Castigo isso fica muito evidente, né? Dostoiévski, né? Onde ele acaba se condenando, ele tinha cometido o crime perfeito, sim, ninguém descobriria, ele se entrega porque sim, a própria consciência o condenou. Sim. Eu sempre costumo dizer que nós somos os nossos maiores algozes, ninguém é mais cruel conosco mesmo nas avaliações do que nós mesmos, né? Isso também é contemplado nessas defesas mentais, não? Esse nosso auto-ataque? Não adianta eu dizer uma coisa, fazer uma coisa e pensar outra, né? Eu tenho que resolver com a minha consciência, primeiro, né? Eu tenho que abrigar na minha mente pensamentos de elevada hierarquia que façam eu levar o bem adiante e não o mal. Eu não posso ser um veículo do mal, eu tenho que ser um veículo do bem, né? Eu sei dentro de mim o que é certo, o que é errado, né? Só que às vezes tem um pensamento que leva a gente a fazer as coisas erradas, mas a consciência não perdoa, como você bem falou. Uhum. Então, as defesas mentais, elas fazem com que eu selecione na minha mente os pensamentos de tal forma, por exemplo, se eu sou intolerante, né? Eu troco a intolerância pela tolerância,
né, automaticamente a minha consciência vai aprovar 10 para ti. Você fez a coisa certa. Você foi tolerante, você foi respeitoso, você foi paciente, você foi afetuoso. É isso que as pessoas precisam ser uns com os outros, né? Não é pensar de um jeito ou falar de um jeito e agir de outro, né? Então a logosofia nos ensina a ser seres humanos integrais. Em qualquer situação que a gente vive, a gente tem que ser a mesma pessoa, né? Não ser uma no ambiente e ser outra no outro ambiente. A consciência não perdoa. Então você trouxe muito bem esse clássico aí da literatura, né? Onde a consciência não perdoa. E você pode enganar todo mundo, mas você não engana a si mesmo, né? Então, aí o que acontece quando você vive enganando a si mesmo? Você não vive em paz consigo mesmo, né? Então a logosofia faz com que a gente viva em paz com as pessoas que nos rodeiam, mas principalmente que vivamos em paz conosco mesmo. Porque eu posso praticar em mim um chicote psicológico, que eu bata em mim até sangrar psicologicamente, porque eu não aprovo a minha maneira de ser. E vai acontecer. E vai acontecer. Ou eu posso ter dentro de mim, imaginar a criança que eu fui no passado. E essa criança, eu sou o futuro dessa criança. E o que eu quero para aquela criança? O melhor. Eu quero que ele seja feliz, que ele se realize, né? Não quero que ele sofra. Então essa criança está aqui dentro de mim, ou está no meu colo aqui, eu estou zelando por ela, né? Então se eu tiver com a consciência limpa, com a consciência tranquila, essa criança está feliz. Então isso que eu trago dentro de mim, essa essência, eu tenho que cuidar a todo momento. Para isso eu tenho que estar consciente. Tem que estar muito atento ao que eu estou dizendo, ao que eu estou fazendo, né? Quais são as consequências do que eu estou falando aqui, ou do que eu estou fazendo. Hoje de manhã, inclusive, quando falava sobre esse condicionamento de acharmos o tempo bom ou ruim, porque é tudo uma questão de condicionamento, eu falava sobre o cuidado que a gente tem de estar no piloto automático. O que você fala de estar consciente do que está fazendo é não agir no piloto automático. Exatamente. É você fazer porque eu faço só isso a vida inteira, eu me acomodo. Inclusive hoje, por exemplo, quando se começa a falar sobre Alzheimer, uma das primeiras recomendações é não entre no piloto automático, porque isso deteriora a mente. Exatamente. Você tem que estar atento, né? Você tem que estar atento a todo momento. A hora que você é pai, você tem que estar atento ao seu filho, não estar ali com a cabeça não sei aonde, né? Na hora que você é o profissional, você tem que estar totalmente inteiro aqui, não fracionado, tem que estar atento. E estar atento é estar olhando para dentro, o que eu estou falando aqui? O que eu estou pensando? O que eu estou exteriorizando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a consequência disso que eu estou fazendo? Né? Vai fazer bem para as pessoas ou vai fazer mal? Então, se eu olho para dentro de mim, a logosofia faz isso, que a gente se reconcilie com a gente, que a gente renasça na própria vida, que comece uma nova fase na vida, onde a gente observa, se auto-observa, né? E aquilo que não aprova, a gente não exterioriza. Né? Então, assim, ó, essa palestra sobre as defesas mentais, você imagina a nossa mente como se ela tivesse uma fortificação. Se nós criássemos defesa, a nossa mente fosse um forte. É exemplo daqueles fortes lá do Velho Oeste, vamos supor. Aqueles fortes, eles tinham lá as defesas deles, porque eles sofriam ataques sempre, né? A mente da gente também sofre ataques. Sofre ataques de pensamento de toda a índole. Você vê que um grande orador ele é capaz de levar um grupo de pessoas ou uma população inteira para um caminho que não seja o ideal, pelo poder de persuasão dele. Ixi, tantos exemplos. Né? Então, o que acontece? A logosofia faz com que a gente selecione aqueles pensamentos que chegam até nós. Isso que eu estou trazendo para mim é bom para mim? Aí eu crio defesas. Não, isso aqui que estão trazendo para mim está eivado de intolerância. Eu não posso aceitar isso. Então eu vou ser forte, eu vou criar defesas mentais para enfrentar a intolerância, por exemplo. Né? Eu já tive situações na minha vida, no passado, que eu dirigia em alta velocidade ou eu me alimentava muito rapidamente. Eu percebi que isso era fruto da minha impaciência. Eu sempre fui muito impaciente. Aí comecei a olhar, meu pai era muito impaciente. Minha família é uma família de impacientes. Então eu tenho que quebrar essa corrente. Eu comecei a estudar sobre a paciência. Comecei a dirigir mais devagar, respeitar as leis de trânsito. Comecei a me alimentar mais pausadamente. Porque eu comecei a olhar para dentro, ver o que eu estava fazendo. Né? E por quê? Por quê? Então, o piloto automático. Eu estava no piloto automático. Macaco, imitar macaco também imita, né? É verdade. Aí eu não precisa nem evoluir para só ficar imitando, né? Mimetismo é uma coisa natural do... Bom, tem intervalo? Vamos fazer um intervalinho rapidinho e voltamos já conversando aqui com o Manuel Duarte Ferreira e o Gelson da Maia Pavão sobre o evento hoje da Fundação Logosófica de Criciúma, que acontece na ASIC, hoje à noite na ASIC, é gratuito, a partir das 8 horas,
A palestra é a Criação de Defesas Mentais para Fazer Frente às Adversidades. A palestra é com João Marcos Castro Soares, que é engenheiro eletricista, atuou como engenheiro da Eletrosul, fundador da Reivax, fabricante de equipamentos para controle de geração de energia instalados em dezenas de países. E ele vem falar sobre isso aqui na SIC hoje à noite. A entrada é gratuita e você pode levar um pacote de fraldas para doar aí para a campanha da Cruz Vermelha. Tá certo? Vamos para o intervalo, voltamos já. No intervalo, nós falamos um pouco sobre uma questão muito interessante, né? Aqui sobre o equilíbrio emocional das pessoas, né? E aí nós falamos aqui sobre, por exemplo, a história de Einstein. Nós falamos aqui sobre a capacidade que nós temos muitas vezes de sermos maravilhosos no nosso trabalho e péssimos com a família, né? E aí nós estávamos conversando aqui no intervalo justamente com o Manuel Duarte Ferreira e o Gelson da Maia Pavão. O Gelson dizia o seguinte: assim como eu, na metade passou, acho que foi no Net Geo, né? A história do Einstein. Na metade da história eu já estava odiando o cara. Ele foi um crápula com a família, né? Ele foi um péssimo pai, péssimo marido. Era um traste, né? Ele era extremamente egoísta, quer dizer, era um gênio, mas que não conseguia se relacionar com as pessoas, né? Complicado isso, quer dizer, essa também é uma das coisas a se almejar, né, o Gelson? Foi essa semana, né? Na semana passada. Eu me diverti de algo. Agora, com essa história, semana passada, retrasada, o cenário político que está acontecendo, né? Vem aquela história, mas olha, às vezes vem aquele pensamento, né? Tem tanta coisa errada, né? Será que isso que eu estou fazendo pequenininho vale a pena? Às vezes vem aquele resquício e depois a gente pensa, não, depende da minha atitude. E eu me adverti sendo corrupto com meu filho. Inconscientemente. Eu lá com os meus pensamentos, lá preocupado com a corrupção, e de repente eu me adverti num movimento sutil, assim. Eu me di conta de uma corrupção que eu estava fazendo com meu filho. Ele não queria fazer algo, e eu disse para ele, eu só vou liberar tal brinquedo quando você fizer esse aspecto aqui. Né? E eu vi nisso, naquele momento, né, um princípio de corrupção, porque ele vai fazer não porque é o certo de fazer, né, não pelos benefícios, né, do correto que ia fazer, mas ele ia fazer para ter um benefício, né, em troca. E aí está um princípio de corrupção. Eu me adverti no momento ali, né. E então eu vejo que é isso, assim, né? Eu observo que em mim, muitas vezes eu não consigo. A logosofia traz muito a imagem da escola dos espelhos, né? Então eu consigo observar as deficiências do Ferreira, né? Consigo observar a minha esposa, tudo que ela faz de errado, né? É a história do macaco ver Exato. O toco de rabo no outro, mas não vê o rabo dele com 5 metros de comprimento. É mais ou menos por aí. E aí, essa imagem da escola dos espelhos, para mim, logosofia é uma chave. Porque assim, quando eu estou vendo algo no Ferreira que me incomoda, é porque eu tenho algo dentro também. Eu também tenho. A psicologia diz que você só critica nos outros os seus defeitos. Então, aí para mim é uma chave, porque é difícil de ver a si mesmo. Muitas vezes eu faço as coisas e não vejo. Então, nós estávamos ali conversando da questão do Einstein, né? Uma grande mente, isso não se questiona, né? A contribuição que teve para a humanidade, isso não se questiona. Mas, num aspecto da vida, ela ficou totalmente desvirtuada, né? Essa questão, os filhos, teve o filho dele, o filho mais novo, se não me engano, o mais velho, que não, praticamente no final da vida ainda nem tinha perdoado o pai, né? Exato. Porque, né, praticamente não conviveu com o pai. Então... E sabe o que eu achei engraçado? Ele se sentia vítima, né? Também, E aí, para quem está assistindo, está dizendo assim, mas espera aí, cara, olha o que tu fez com esse filho, tu abandonou ele, e tu está sentindo vítima porque ele não te perdoa, quer dizer, mas nós somos assim, né? Sim. Nós acabamos nos fazendo de vítima da nossa própria armadilha, né? E uma coisa que acontece também é que a vida da gente, nós vivemos diversas vidas numa vida só, né? Agora a gente está aqui, vamos supor, eu sou profissional, né? Daqui a pouco a gente vai ser o pai, ou filho,
Daqui a pouco a gente vai estar cuidando das finanças da gente, fazendo as continhas lá da gente do dia a dia, né? Daqui a pouco ele está pensando um pouco no espírito da gente, na parte espiritual. Então, esses dias eu fiz uma reflexão, eu imaginei assim, tu imagina uma corrida de cavalo, de cancha reta, onde um cavalinho representa a tua família, outro a tua saúde, outro a tua profissão, outro o teu aspecto econômico, outro o teu aspecto espiritual, outro as tuas relações sociais. E esses cavalinhos largam parelhos no início da vida. Mas vai chegar num ponto que um vai se distanciar do outro. Quer dizer, analisando, por exemplo, o aspecto do Einstein, né? Chegou com o cavalinho da profissão dele no máximo, né? Ou chegou com o aspecto econômico também, quase no máximo. Mas deixou a família lá atrás, deixou às vezes as relações sociais, né? Que passa a ter esse conceito ruim, como o Gelson trouxe, deixou de lado a sua relação espiritual, né? Tem todo tipo de modelo, né? Então tem gente que chega, por exemplo, com o aspecto econômico a 1000 por hora lá no fim da vida, mas ficou a família destruída atrás, ou ficou o aspecto físico destruído atrás. Então o segredo é saber, no meu entendimento, é levar esses cavalinhos emparelhados e estar atento a todos. Então, quer dizer, não pode haver um desequilíbrio como esse foi trazido de um cientista maravilhoso como foi, e que tanta contribuição deu à humanidade. Né? Mas foi um desumano com a sua família, né? É isso que a gente tem que estudar, né? Essas relações a gente tem que levar todas juntas. Eu não posso deixar um soldado para trás, eu tenho que buscá-lo de volta, eu tenho que resgatá-lo, né? Eu estou num campo de batalha que eu não posso abandonar o meu amigo que está ficando para trás. Imagina um filho, uma esposa, né? Ou eu não cuidar do meu aspecto econômico, eu gastar mais do que ganho, por também exemplo, viver com a cabeça sempre evidente também, né? Então o segredo está em ser consciente, como você trouxe muito bem ainda há pouco, estar atento a todos os aspectos da vida, né? Isso a logosofia tem um método que nos ensina a fazer isso. O que me parece que a grande lição aqui é que andar no piloto automático é um risco. Com certeza. Ter consciência do que está fazendo, por que está fazendo. Em todos os aspectos da vida. Por que eu estou reagindo assim, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Onde é que está a origem disso tudo? Agora, é meio incomodativo no começo, tem que treinar isso também, né? Ou não? Tem que treinar. Esses dias atrás, travou minha coluna. Meu trabalho é muito sedentário. Trabalho com igual eu estou agora nesses últimos dias aí. Eu travei. Se tu tem alguma coisa para ensinar da coluna, por favor, transmita. Estou precisando. E aí me adverti, eu vou ter que me movimentar um pouco, vou ter que achar um jeito, né? E aí eu comecei a caminhar na primeira semana, todo dia de manhã, né? Um pouquinho, meia hora, foi aumentando. No final da segunda semana eu já estava me sentindo bem. Vou dar uma corrida agora. Pronto, os meus joelhos travaram aí, né? A dor física e tal, digo, vou parar, não, isso aí tá louco, né? Mas eu recordei, né? Eu preciso continuar. E eu vejo que no aspecto mental ocorre a mesma coisa, né? Quando você começa a exercitar, dói, né? Dói, né? Algumas coisas você começa a ver que você não via, né? Você não só vê coisas maravilhosas, bonitas, né? A logosofia não é aquela coisa para você, que bonito, uma frase bonita, vou ter um pensamento positivo, vou melhorar de vida. Não. Até o autor, o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, ele traz que a luta é a lei da vida, né? A luta é vida, né? Então, constantemente, dia a dia, nos meus propósitos, eu encontro entraves, né? Eu identifico algo que, de repente, não me agrada. E não é sempre as mil maravilhas, né? Mas o bom é que é o seguinte, eu sei o porquê que eu estou fazendo, né? Perfeito. Eu sei por que eu quero fazer isso, né? O programa já acabou, já estourou o tempo, eu quero agradecer a ambos, mas vá logosofando você aí na sua casa, né? Vá pensando, e hoje à noite palestra gratuita na SIC. Agradecer aqui ao Manuel Duarte Ferreira, o Gelson da Maia Pavão, vem aí o Antônio Colossi com o Café da Tarde. Um abraço, até amanhã.